Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, queridos companheiros, queridos irmãos, para mais um momento de reflexões do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje, 10 de abril de 2020, sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, sexta-feira do martírio do Cristo. E hoje, lembrando, é lógico, não comemorando, mas lembrando esta data, lembrando estes momentos de sofrimentos que nós, devido à nossa ignorância, impusemos ao Cristo, devemos lembrar que nós aqui nos encontramos também passando por dores, por sofrimento, e que estas dores, estes sofrimentos, apenas para o corpo físico, que serve para burilar a nossa alma, melhorar o nosso espírito. E é lógico, devemos fazer aquele questionamento. Se nós impusemos, devido à nossa ignorância, sofrimentos a Jesus, há quase 2000 anos atrás, o que nós estamos fazendo hoje para dizermos a Jesus que o seu exemplo de aceitação, de abnegação, de perdão, valeu a pena, que o seu exemplo de misericórdia para com todos nós está valendo a pena, porque nós estamos fazendo os esforços necessários e suficientes para a nossa transformação. Que possamos verdadeiramente fazer esforços, que possamos verdadeiramente trabalharmos pela e para a nossa melhoria. E lembrando este momento pelo qual nós estamos passando, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção para aquela necessidade constante de oração. E exatamente por isto e para isto, aqui nos encontramos hoje. Hoje não realizaremos aquele estudo costumeiro do livro Agenda Cristã, mas devemos, neste momento, nos unirmos através das ondas do pensamento em oração, auxiliando os companheiros do plano espiritual, fornecendo-lhes boas matérias na condição de boas vibrações, para que eles possam trabalhar de uma forma melhor no nosso ambiente doméstico, porque assim nós precisamos trabalharmos o nosso campo mental, melhorarmos o nosso campo mental, para que eles possam agir na nossa vida. E uma vez nos melhorando, uma vez nos reequilibrando, estaremos também auxiliando a estes abnegados companheiros para atuarem não apenas no nosso recinto doméstico, mas em todos os ambientes, em especial naqueles ambientes onde existam pessoas enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Então que possamos unirmos em pensamentos, em boas vibrações, para auxiliarmos-nos a nós e a estes trabalhadores. Então, conforme falamos sobre a oração, hoje o trouxemos aqui para lembrarmos aquele momento do sacrifício do Cristo, momentos antes da sua prisão, onde apenas o evangelista João faz essa narrativa, que nos traz aqui uma reflexão acerca de um pedido que o Cristo fez por intercessão a todos nós, momentos antes de ir para o horto para ser preso, para passar por todo aquele sofrimento e, por fim, ao sacrifício final. Então aqui tem como título, no capítulo 17, a oração de Jesus. Sejam todos bem-vindos, companheiros, companheiras. Estes todos que aqui se encontram, recebam o nosso abraço fraterno e de gratidão pela companhia, e que possamos aproveitar estes momentos. Então aqui nestas anotações de João, o evangelista João, ele nos diz o seguinte: Jesus orando ao Pai com infinita intimidade
conforme iremos observar. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique. Uma vez que lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e ao Cristo Jesus que enviaste. Então aqui Jesus começa a sua rogativa pedindo ao Pai, glorificando em primeiro lugar ao Pai por ter lhe enviado, agradecendo a Deus a oportunidade que Deus lhe concedeu de vir ao mundo com toda a autoridade sobre nós aqui na carne, com toda a autoridade sobre as criaturas humanas, e em especial por ter vindo, por ter tido a oportunidade de ter vindo ter conosco para apresentar o Deus de amor, o Deus de infinita bondade, o Deus de infinita misericórdia. Então Jesus, na sequência, ele nos diz o seguinte: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então Jesus aqui chama a atenção, lembrando a Deus, agradecendo a Deus e lembrando a todos nós da sua obra. A sua obra, ou seja, a obra que ele veio realizar aqui na terra, que foi ensinar-nos a lei de Deus, que veio ensinar-nos a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade. Então aqui Jesus, nestes ensinamentos, nesse versículo 4 do capítulo 17, ele nos chama a atenção que veio com aquele compromisso, com aquela missão de ensinar a todos nós o caminho ou a diversidade de caminhos que leva cada um de nós até Deus. Todos os caminhos que nós temos à nossa disposição para chegarmos a Deus. É lógico, de acordo com as nossas escolhas, mas hoje nós sabemos que a nossa direção, aquele caminho, o único caminho que nos leva até Deus, chama-se caridade. Conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E ele, Jesus, na sua intimidade para com Deus, naquela condição de espírito crístico, denominou Deus de nosso Pai, ou, em primeiro lugar, de meu Pai e Pai de todos nós. E ele, é lógico, na condição de filho, aquele filho mais crescido, aquele filho mais esclarecido, aquele filho já com mais sabedoria do que nós, naquela condição daquele irmão que veio para nos auxiliar, o Filho de Deus. E aí, na sequência, Jesus, no versículo 5, diz o seguinte: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui Jesus chama a atenção de todos nós que ele, Jesus de Nazaré, já era um espírito crístico com intimidade com Deus, naquela condição de um espírito puro, antes de o mundo terrestre, existir. Se hoje a nossa ciência diz que o nosso planeta Terra tem próximo de 5 bilhões de anos, então Jesus, há aproximadamente 5 bilhões de anos, já era um espírito crístico e veio à Terra nesse supremo sacrifício de bondade e de amor, de misericórdia, para nos mostrar esta intimidade para com o Pai e mostrando que Deus e Ele estavam trabalhando conjuntamente pela nossa melhoria. Ele, na condição de um espírito crístico, não teria necessidade de ele próprio, para ele mesmo, ter vindo à Terra.
mas ele veio por todos nós. Veio ter conosco aqui no planeta para impulsionar a nossa caminhada. Conforme nos dizem os espíritos amigos, em especial o espírito Miramês, lá no início do livro Maria de Nazaré, que se Jesus não tivesse vindo à Terra há 2000 anos atrás, para impulsionar a nossa caminhada, impulsionar a nossa educação moral e espiritual, nós ainda estaríamos nos primórdios da civilização. Tal foi a importância de Jesus para a nossa caminhada, tal é a importância de Jesus na nossa caminhada. E ainda ele nos diz que Jesus, quando disse essas palavras, que ele tinha e ele mantém uma plena sintonia e identificação com todas as criaturas e em especial com Deus. No versículo seguinte, no versículo 6, ele diz o seguinte, Jesus de Nazaré diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Então aqui Jesus chama a atenção que nesse colóquio com Deus, falando com Deus, que Deus lhe confiou todos nós, essas criaturas, teus filhos, e ele veio aqui ensinar ou relembrar os ensinamentos de Deus e que nós, em boa parte, os guardamos. Agora, e a nossa condição hoje? Como nós nos encontramos em relação a esses ensinamentos? Estamos verdadeiramente nos colocando e nos considerando como tutelados de Deus? Ou estamos esquecendo disto? Estamos esquecendo que todos nós somos filhos de Deus e entrando em desespero? Em especial devido a este momento pelo qual nós estamos passando. Porque nos dizem os espíritos amigos que quando Jesus fala sobre esta manifestação, manifestei o teu nome aos homens, ou seja, disse o teu nome aos homens, ensinei, repassei os seus ensinamentos, que Jesus está abordando a nossa condição junto a ele. Há de termos sido criados por Deus e colocados sob a sua tutela. Todos nós, espíritos terráqueos, estamos aqui sob a tutela do Cristo. Em especial, aqueles que estão se esforçando para a sua melhoria. E é lógico também aqueles que vieram de outros orbes e que Jesus os recebeu da mesma forma que nos recebeu também há muito tempo. E é lógico que aqui nós devemos lembrar que quando Jesus fala sobre estes ensinamentos, que em um determinado momento ele disse, lá no capítulo 14, anotação de João Evangelista também, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus nos lembra neste ponto que ele, ou seja, os seus ensinamentos é o caminho que nos leva a todos para Deus. E ainda, ele aqui nos lembra, os espíritos amigos nos lembram, que Cristo é a linha central de nossas cogitações. Das nossas cogitações, ele é o Senhor único, depois de Deus. Então, hoje, nós temos aqui na Terra, Jesus naquela figura de o governador espiritual do planeta Terra, que está constantemente à nossa frente, nos convidando para o trabalho, nos convidando para irmos até Ele. Igual refletimos há poucos dias atrás sobre aquele convite de Jesus, vinde a mim. Então Jesus fez aquele convite e continua a nos fazer, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus faz esse convite e espera que todos nós façamos a nossa parte. Então essa estrela de amor conhece todos nós pelo nome. Jesus conhece-nos a todos. Entregai-vos a este sol fecundo de amor, o Cristo sideral, que emana a supremacia de amor de Deus através do seu coração. Nenhuma das ovelhas
que o Pai lhe confiou se perderá. Assim, ele assumiu o compromisso com Deus, que ele não deixaria que nenhuma das suas ovelhas, ou que aquelas ovelhas que o Pai lhe confiou, que se transviasse e ficassem perdidas pelo caminho. Na sequência, João Evangelista anotou o seguinte desta oração de Jesus: agora tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então aqui Jesus lembra, neste trecho da oração, que ele nos apresentou Deus como sendo o criador de todas as coisas e que nós aceitamos, que nós entendemos estes ensinamentos, que nada é nosso, tudo provém de Deus e que na sua mais importante missão junto a nós, ou seja, a missão de Jesus junto a nós é de nos ensinar pela exemplificação as leis divinas, simbolizadas pelas palavras: dei as palavras que me destes verdadeiramente conhecido que saí de ti. Então Jesus lembra que ele nos mostrou de onde ele provinha. Ele estava aqui na terra a pedido e a mando de quem? Então Jesus veio nos ensinar, veio nos mostrar o verdadeiro amor de Deus. Ele é o enviado de Deus para nos guiar até a purificação espiritual. Agora, realizar em um período mais curto ou mais longo esta purificação espiritual, esta iluminação espiritual, tornar-nos verdadeiramente espíritos puros, espíritos crísticos, que todos nós um dia chegaremos a esta condição, vai depender de cada um de nós, vai depender do nosso esforço, usarmos corretamente ou da maneira mais correta o nosso livre-arbítrio. E ainda Jesus na sequência diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus aqui lembra a Deus que esta rogativa não era pelo mundo, mas sim por todos nós, porque todos nós, seus irmãos, somos filhos de Deus. Nesse versículo que nos lembram os Espíritos amigos, o Mestre Jesus aborda a nossa condição de filhos de Deus, que fomos dados para Ele nos guiar em sintonia plena com o Pai. E aí na sequência Jesus ainda nos diz na sua oração: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Então aqui Jesus lembra mais uma vez que tudo que nós temos à nossa disposição, que nós falamos que é nosso, na verdade é de Deus. E tudo aquilo que é de Deus é nosso, porque todos nós somos herdeiros do Pai. E aí na sequência os Espíritos amigos nos dizem: tudo que existe no universo é para Deus ou para as criaturas? E aí eles respondem, que fizeram um questionamento: é para as criaturas, ou seja, tudo que existe no universo é para as criaturas, mas só que tudo pertence a Deus. Para as criaturas utilizarem de uma forma correta, utilizarem com juízo, não com aquele apego exagerado que via de regra nós cometemos esses excessos. E ainda João anotou o seguinte: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Então aqui Jesus lembrando aquela unidade dele com Deus e de Deus para com ele, e que Deus pudesse nos guardar para que um dia cada um de nós chegássemos também a esta condição de unidade que ele chegou com o Pai. E nos lembra que todos nós que aqui nos encontramos somos aprendizes da vida.
E Jesus, este Mestre e Senhor, que veio aqui nessa condição de espírito crístico, nos mostrar, nessa condição de guia e modelo da humanidade, nos mostrar de que forma fazer e nos mostrar que é possível realizarmos este processo de transformação. E ainda João diz o seguinte nas suas anotações da oração de Jesus: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então aqui ele fazendo a referência a Judas Iscariotes, que estava prestes ali a entregar, e é lógico, lembrando a sua função junto a todos nós, aquela função de guardar, de guiar, de instruir, de proteger, aquela função de um verdadeiro pai, de um verdadeiro irmão esclarecido, nos orientando para o melhor caminho, nós aqui na condição de habitantes do reino hominal, caminhando para aquele rumo da salvação. E na sequência, João anotou o seguinte: mas agora vou para ti e digo isto ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então aqui ele lembra que estava prestes de retornar para casa, para o mundo espiritual, a sua alegria em retornar para casa, mas que ele tinha deixado o ensinamento para todos nós do caminho. Qual o caminho que deveríamos trilhar para buscarmos a felicidade, aquela felicidade completa? Nós somente alcançaremos quando formos espíritos puros, mas nos é possível uma felicidade relativa aqui na Terra. Então os espíritos amigos nos lembram que esta felicidade sobre a qual Jesus está nos falando aqui, que nos falou no Sermão do Monte, ela está aguardando a todos nós. Mas enquanto isto, a felicidade relativa é possível para todos nós aqui na Terra, de acordo com a evolução de cada um, o grau evolutivo, e de acordo com o que comporta também o grau evolutivo da Terra. E ainda Jesus diz o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então aqui Jesus lembra que os discípulos seriam odiados por pregarem o Evangelho do Cristo, mas assim como ele não era do mundo, nós também, aqueles daquela época e nós que aqui nos encontramos, não somos do mundo, somos seres espirituais que provisoriamente estamos vivendo uma experiência humana. Não devemos nos esquecer disso e não devemos nos esquecer e valorizarmos as palavras de Deus na condição de cidadãos do universo que todos nós somos e cumprirmos a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra, que é a nossa transformação em seres melhores, seguindo, tendo como exemplo Jesus de Nazaré como guia e modelo. Até hoje, há muitos que odeiam os verdadeiros cristãos. Quantas pessoas até os dias de hoje ainda jogam pedras, ainda criticam aquelas pessoas que se comportam como verdadeiros cristãos, que são tão poucos ainda na face da terra, porque a maioria de nós que nos rotulamos como cristãos ainda não somos verdadeiramente cristãos, não nos comportamos verdadeiramente como cristãos. Conforme nos chama a atenção Emmanuel, a maioria de nós até os dias de hoje temos sido cristãos sem o Cristo, ou seja, aqueles cristãos de papelão que não nos esforçamos ao máximo para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E ainda Jesus nos diz o seguinte na sua prece: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então aqui Jesus lembra a Deus, pede a Deus, não para que nos retirasse do mundo, porque precisamos estar aqui no mundo. Nós que estávamos aqui naquela época, precisaríamos continuar no mundo. Nós que estamos aqui hoje, mesmo neste período de turbulência, precisamos continuar aqui no mundo para o nosso aprendizado, porque é lógico que é através desses aprendizados é que nós nos libertaremos.
através do conhecimento da verdade. E quando ele nos diz, pedindo a Deus para nos livrar do mal, para nos libertar da tendência para a prática do mal, que pudéssemos vencer os nossos desafios, não desafios em relação aos outros, mas desafios para conosco mesmo, desafios para com a nossa transformação. E ainda Jesus acrescenta que não são do mundo, ou seja, nós não somos do mundo. Aqui ele lembra de novo, como eu do mundo não sou, ou seja, somos cidadãos do universo. Não somos aqui deste mundo, deste planeta Terra, estamos aqui para realizarmos uma tarefa de transformação de todos nós, uma tarefa de transformação do mundo interior nosso e uma tarefa de transformação, consequentemente, do mundo que está à nossa volta, à sua volta. E aí Jesus pede para que Deus santifique a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus aqui nos lembra sobre os ensinamentos que ele veio relembrar a todos nós, os ensinamentos de Deus, e que ele iria repetir isto perante Pôncio Pilatos quando foi questionado sobre a verdade. Então ele responde para Pôncio Pilatos com o silêncio, ou seja, não respondendo ao questionamento do que é a verdade, mas ele diz que veio aqui para testemunhar a verdade, ou seja, ele veio aqui para dar o testemunho em nome de Deus, veio aqui testemunhar Deus, veio aqui testemunhar a tua palavra, como ele diz aqui no versículo 17 do capítulo 17, a tua palavra é verdade. E aí na sequência ainda João anotou o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então aqui Jesus lembrando a Deus todos aqueles discípulos que estavam com ele, que vieram ao mundo a seu pedido, cumprir a sua ordem, porque ele havia ordenado, ele havia pedido para que eles viessem para trabalharem com ele, assim como todos nós que hoje aqui nos encontramos, estamos aqui cumprindo ordens do Cristo, cumprindo pedidos do Cristo, e em especial aquele pedido de transformação, a transformação do nosso mundo interior, a transformação de todos nós. E ele nos lembra sobre o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. E no versículo 19, ainda João anotou o seguinte: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus aqui fala da sua função entre nós, da sua tarefa entre nós, que veio mostrar para nós as leis, os desígnios de Deus, veio nos mostrar de que forma deveríamos trabalhar pela e para a nossa transformação. E ainda Jesus disse o seguinte nessa conversa com Deus, essa conversa franca, essa conversa íntima: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então aqui ele falando para o futuro, ele falando que não estava pedindo só por aqueles que estavam ali fisicamente no momento, mas por todos aqueles que passariam pela terra no futuro, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui os espíritos amigos nos lembram palavras de Paulo, depois de bastante trabalhar, bastante transformar, que já não era ele mais quem vivia, mas que era o Cristo que vivia nele. Ou seja, estamos aqui todos caminhando desta forma, para que no futuro todos nós verdadeiramente nos convertamos, não em cristãos sem Cristo, mas em verdadeiros cristãos, honrando, conhecendo, honrando e colocando em prática todos os atributos divinos que existem em nós também. E aí Jesus, já quase encerrando a sua prece, diz o seguinte: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste,
para que sejam um como nós somos um. Então, ele lembrando a unidade dele com Deus, a afinidade dele com Deus, naquela condição de espírito crístico, aquela condição de espírito mais puro que já pisou a terra. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Jesus aqui lembra do amor de Deus para com ele e do amor de Deus para com todos nós. Ou seja, Deus ama-nos a todos infinitamente. E aí ele diz na sequência ainda: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então aqui Jesus nos lembra da nossa caminhada e dessa aliança imperecível dele com Deus e de nós para com ele e para com Deus, da nossa caminhada civilizatória, da nossa caminhada na condição moral, e ainda diz que cabe a cada espírito imortal o compromisso de investir em si mesmo. Cabe a cada um de nós, utilizando o nosso livre-arbítrio, sairmos da nossa condição terráquea, nossa condição de humanidade, para a nossa condição de espiritualidade. Então, conforme nos chamam a atenção os espíritos amigos, hoje, aqui na Terra, nós estamos vivendo e vivenciando a era do Espírito. Então, que possamos verdadeiramente entrarmos para a nossa intimidade, nos sentindo já verdadeiramente seres civilizados, nos sentindo verdadeiramente seres espiritualizados, aquele ser essencial transformado, e que possamos caminhar auxiliando, caminhar amparando, caminhar cooperando, caminhar solidarizando para com todos. E aí os espíritos amigos nos chamam a atenção. Somos os artífices de um novo estágio planetário, buscando trabalhar para um novo patamar de consciência espiritual. Então, este momento em especial pelo qual nós estamos passando, que possamos verdadeiramente ter essa consciência que todos nós estamos passando por um período de transformação, um período de teste, um período de burilamento, e que possamos chegar do outro lado seres já melhores, seres melhorados verdadeiramente num outro patamar de consciência, naquela condição de seres melhorados que aprenderam verdadeiramente a lição, já estando em perfeita sintonia e profunda identidade com Deus e para com Deus. Então, Jesus, encerrando a sua prece, versículos 25 e 26, ele nos diz ainda o seguinte, conversando com Deus, assim como nós devemos aprender a conversar com intimidade com Deus. Pai justo. Então aqui ele lembra Deus como sendo justo. Deus não é injusto. Deus, ele é a própria justiça. E aqui Jesus lembra a Deus que sabia as dores pelas quais ele iria passar, mas lembra que Deus é um Pai justo. O mundo não te conheceu como deveria conhecer, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui Jesus nos lembra na sua prece que nós conhecemos em parte Deus. Não conhecemos tudo o que deveríamos conhecer naquele momento, mas que ele faria no futuro, enviando, conforme ele nos fala, um Consolador prometido, para fazermos todos conhecermos verdadeiramente Deus, para que possamos verdadeiramente ter autonomia para sermos felizes, conforme nos lembram
a questão aqui 614 de O Livro dos Espíritos, na nossa condição aqui de seres que estamos caminhando, tendo Jesus como guia e modelo, os espíritos amigos foram questionados por Kardec da seguinte maneira: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Kardec lembra, é a única para a nossa felicidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando se afasta dela. Ou seja, então na questão 614, quando Kardec questionou que se deve entender por lei natural, então os espíritos amigos lembram que a lei natural é aquela lei de Deus que está na nossa consciência, e que se seguirmos a lei natural que está na nossa consciência, todos nós seremos felizes, e que só somos infelizes quando dela nos afastamos, porque todos nós temos direito, porque todos nós somos herdeiros e temos esse direito natural de sermos felizes, mas só que é responsabilidade nossa construirmos este patrimônio chamado felicidade. E é lógico que Jesus, nessa condição de guia e modelo, nessa condição de condutor da humanidade, nessa condição de médico dos médicos, mestre dos mestres, está sempre nos mostrando o caminho que nos leva para a verdade e para a vida. Lembremos disso, meus irmãos. Reflitamos sobre isto e que possamos constantemente, conforme havíamos falado no início, auxiliar os espíritos amigos, em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, dando a nossa cota de contribuição, dando as nossas boas vibrações para que esses nossos companheiros possam nos auxiliar na nossa trajetória. Muita paz a todos e rogamos a Jesus que possa continuar nos auxiliando. Com certeza ele continua nos auxiliando, assim como ele prometeu a Deus nesta belíssima oração anotada por João Evangelista, no capítulo 17, versículos de 1 a 26, que refletimos nesta tarde. Que possamos continuar as nossas reflexões, cada um nos seus lares, cumprindo as determinações das nossas administrações estadual, municipal, as orientações dos nossos órgãos federal e até mesmo internacional em relação ao isolamento social, mas que cada um possa, aí no aconchego do seu lar, pegar o Evangelho de Jesus, a anotação de João Evangelista, lá no capítulo 17, versículos de 1 a 26, e ler pausadamente cada palavra, cada versículo, e refletir sobre o sentido profundo dessas palavras de Jesus, quando ele estava dialogando com Deus, rogando por todos nós, para que Deus nos amparasse, para que Deus continuasse nos amparando, e temos a certeza que não estamos abandonados. Não é preciso entrarmos em pânico, não é preciso entrarmos em desespero, porque Deus, juntamente com Jesus e os espíritos amigos, todos os trabalhadores, continuam no comando, nos auxiliando amorosamente e infinitamente. Paz a todos nós e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Um abraço fraterno a todos e que possamos seguir adiante com fé no futuro. Paz a todos nós.